No ambiente externo, nós percebemos um certo arrefecimento da volatilidade e da aversão ao risco, e, no nosso entendimento, houve também um recuo na probabilidade de ocorrência de eventos extremos nos mercados financeiros internacionais. A atividade global seguiu em ritmo moderado, com recessão em algumas economias maduras. As evidências que emergiram desde a divulgação do último relatório sugerem moderação, em alguns casos reversão, o trigo é um bom exemplo, das pressões localizadas de preços no segmento de commodities agrícolas. A política monetária, de um modo geral, nas economias emergentes e nas economias maduras, se manteve no terreno bem acomodatício, e nas economias maduras nós tivemos novas rodadas de ações não convencionais de política monetária. Indo então para o Brasil, o crescimento da economia no terceiro trimestre é bem menor do que se antecipava. Nós tivemos, desde a divulgação do último relatório, uma certa estabilidade da taxa de câmbio. A volatilidade da taxa de câmbio vinha num ritmo muito maior do que nós observamos mais recentemente. No mercado de fatores, o nível de utilização da capacidade instalada permaneceu abaixo do patamar de longo prazo, e o mercado de trabalho continuou com estreita margem de ociosidade, apesar de a gente ver alguns sinais de moderação no mercado de trabalho. No mercado atacado, uma certa moderação da inflação, e, por último, a inflação ao consumidor acumulada em 12 meses aumentou desde a divulgação do último relatório. Indo agora, então, para a parte prospectiva, no ambiente internacional, nós vemos que, apesar de uma certa melhora que observamos nos últimos meses, os riscos para a estabilidade financeira global permanecem elevados, há discussões importantes acontecendo nos Estados Unidos, na Europa. As perspectivas continuam de baixo crescimento para a economia global por um período de tempo prolongado, e isso constitui, sem dúvida, um fator de contenção da demanda agregada. Nós também trabalhamos com o cenário de uma dinâmica relativamente benigna para os preços das commodities nos mercados internacionais. Indo então agora para o ambiente interno, nós trabalhamos com um ritmo de atividade mais intenso nos próximos semestres. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, em termos de projeção. Nós também trabalhamos com a perspectiva de uma expansão mais moderada do crédito. O Túlio falou sobre isso ontem, em particular no que diz respeito ao crédito voltado ao consumo. Nós também trabalhamos com o cenário de uma dinâmica mais moderada para ativos reais e financeiros do que as que observamos nos últimos 12, 15 meses. Em particular, eu gostaria de chamar a atenção para a taxa de câmbio, que tem uma influência mais direta sobre a dinâmica da inflação. Nós também trabalhamos com um cenário de moderação da dinâmica salarial no próximo ano, nos próximos anos. É bom chamar a atenção que o salário mínimo ano que vem deve crescer algo em torno de 8% contra 14,3% este ano. E, desculpa? O salário mínimo... ok. É importante também chamar a atenção para a negociação salarial do governo federal para os próximos 3 anos, que envolve aumento de salário de 5% em 2014, em 2013, 2014 e 2015.
E também no setor privado nós acompanhamos isso, as notícias, e nós, de acordo com o que vocês reportam, as propostas de aumento salarial que têm surgido no setor privado são mais moderadas do que a que nós tínhamos há algum tempo atrás. Somando tudo isso, salário mínimo, salários de funcionários públicos e as negociações mais recentes no setor privado, nós entendemos que a dinâmica de salários nos próximos anos tende a ser mais moderada. A gente vai voltar a esse assunto. Nós também contemplamos no nosso cenário o impacto das moderações setoriais, de desonerações setoriais. Nós trabalhamos com o cumprimento das metas de superávit primário, sem ajuste, e, por outro lado, nós vemos também, consideramos os efeitos do relaxamento das condições financeiras, em especial das ações de política monetária recentemente implementadas, que, como sempre lembramos, são defasados e cumulativos. E, por último, nós também, no nosso cenário, nós contemplamos aí as evidências de deslocamento para baixo na chamada taxa de juros neutra, taxa de juros de equilíbrio para a economia brasileira. Para os próximos 2 anos. Nesse com ajuste. Para 2012 é com ajuste. E nós já divulgamos isso. Então, para 2012 com ajuste, para 2013 e 2014 sem ajuste. Ok? Em termos de projeção, então, a taxa estimada de crescimento do PIB para 2012 foi revisada para 1%, ante 1,6% constante do relatório de inflação de setembro, e a taxa estimada de crescimento do PIB alcançaria, de acordo com as nossas projeções, 3,3% no terceiro trimestre do ano que vem. Então, esses elementos que eu acabei de citar, no âmbito internacional, mais no âmbito doméstico, mais essa trajetória para a atividade, considerando tudo isso, nós projetamos no cenário de referência, que cabe lembrar, nós, nesse cenário, é levado em conta a manutenção da taxa Selic nos níveis atuais e a taxa de câmbio no patamar de 2,05. É a taxa de câmbio que nós estamos considerando no nosso cenário de referência, 2,05, nos leva a uma projeção de inflação de 5,7 para este ano, 4,8 para 2013 e 4,9 para 2014. No cenário de mercado, que considera trajetórias para a taxa Selic e para a taxa de câmbio coletadas pelo Gerim junto a mais de 100 instituições, a taxa de inflação projetada é de 5,7 para este ano, de 4,9 para 2013 e 4,8 para 2014. Falando um pouco sobre a política monetária, neste quadro, então, considerando esse cenário que eu acabei de detalhar para vocês, externo, doméstico e principalmente no fronte doméstico, chamando a atenção para a atividade, crédito, taxa de câmbio, mercado de trabalho. O Copom, considerando o balanço de riscos para a inflação envolvido nesse cenário, a recuperação da atividade doméstica e a complexidade que envolve o ambiente internacional, entende que a estabilidade das condições monetárias por um período de tempo suficientemente prolongado é a estratégia mais adequada para garantir a convergência da inflação para a meta, ainda que de forma
Indo então agora para o ambiente internacional, aqui nós vemos projeções coletadas, as fontes que estão especificadas no rodapé, para crescimento e inflação em 2012, 2013 e 2014 em alguns blocos econômicos. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos. Em 2012, a atividade global tem apresentado um ritmo mais moderado, inclusive nas economias emergentes, com recuo do PIB no Reino Unido e na área do euro. Para 2013 e 2014, as perspectivas continuam sendo de baixo crescimento nesses blocos que estão listados na tabela. Eu chamo a atenção para o fato de que, para o próximo ano, sem exceção, para os blocos apresentados na tabela, as revisões têm sido para menos, em termos de atividade. Nós podemos ver isso na tabela da direita. Em março, por exemplo, a projeção de crescimento para os Estados Unidos em 2013 era de 2,6, agora em dezembro está em 1,9. No nosso caso, no caso do Brasil, era de 4,2, de acordo com o Focus, agora está em 3,4, ok? E por aí vai. Em termos de inflação, para 2013, de um modo geral, as revisões têm sido relativamente pequenas. As revisões para o PIB têm sido até mesmo maiores, exceto no caso da Índia, né? No caso da Índia tem uma revisão aí mais significativa, e as revisões têm sido inflação para cima, exceto no caso do Japão e da China. Por fim, o último ponto que eu gostaria de destacar é que, para o conjunto dos BRICS, que estão listados aí, o Brasil é o único em que se espera a inflação no próximo ano inferior à inflação esperada para 2012. Em termos de preços de commodities, as commodities metálicas e energéticas mostram certa acomodação na margem, como vocês podem observar no gráfico à esquerda. No caso das agrícolas, há um certo recuo, né, na margem, com melhoras nas safras e melhoras nas perspectivas para as próximas safras em importantes regiões produtoras como os Estados Unidos e a América do Sul. Observa-se também uma certa melhora na percepção de risco nos mercados financeiros internacionais, como ilustra o gráfico à direita, e em grande parte isso deve ser atribuído aos avanços conseguidos na Europa nos últimos meses. Indo então agora já para o lado doméstico, vamos começar então com as condições financeiras. Apesar do recuo nas emissões de ações, crescem as emissões no mercado de capitais como um todo em 2012, especialmente no caso das debêntures. De janeiro a outubro deste ano foram emitidos 95,4 bilhões em debêntures contra 50,6 bilhões no mesmo período do ano passado. Ou seja, há um avanço significativo nesse mercado. Janeiro a outubro de 2012 contra outubro de 2011. Janeiro a outubro de 2012, 95,5. Janeiro a outubro de 2011, 50,6. Olhando adiante, o caminho natural, creio eu, é que esse mercado ganhe relevância, o mercado de capitais ganhe relevância como fonte de financiamento para as empresas, principalmente financiamento de longo prazo. Eu diria, inclusive, que esse seria um avanço bem importante e desejável para a economia brasileira. Em termos de crédito, ontem vocês já receberam bastante informação sobre esse assunto. Ontem, as taxas de juros ao tomador seguem recuando, a velocidade de recuo diminuiu
enfim, há uma certa acomodação, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Os indicadores de inadimplência ainda mostram uma certa resiliência, mas os indicadores antecedentes, que nós apresentamos os atrasos de 15 a 90 dias, sugerem que há uma probabilidade significativa de que ocorra um recuo nos indicadores de inadimplência no futuro próximo. Indo então aqui para a questão de endividamento, provisões, etc., em linha com o ritmo de moderação de crescimento do crédito, também o ritmo de endividamento das famílias tem arrefecido, como a gente pode, o gráfico, a tabela, a escala não ajuda muito, mas o gráfico à esquerda mostra uma certa moderação nisso. Quando o crédito habitacional é excluído, isso é um ponto que eu fiz logo no início, ou seja, considerando essencialmente linhas de crédito que são voltadas ao consumo das famílias, o endividamento se apresenta estável, que é o que a gente vê no gráfico superior à direita. Após um crescimento aí por um longo período, aqui só apresentamos desde 2009, mas se a série voltar até 2005, a gente veria um crescimento grande ao longo desse período, mas o que a gente observa é que mais ou menos aproximadamente nos últimos 12 meses há uma certa estabilização da razão entre estoque de crédito dessas linhas voltadas ao consumo e renda disponível. Isso eu entendo, isso pode ser traduzido da seguinte maneira: o crescimento do crédito para essas linhas voltada ao consumo convergiu para o crescimento da renda disponível. Ou seja, é provável que, olhando adiante, nós não tenhamos o mercado, o crédito voltado ao consumo crescendo a taxas muito diferentes do crescimento da renda das famílias. Em termos de comprometimento de rendimento, comprometimento de renda das famílias com os serviços da dívida, mostra uma certa estabilidade, aí em torno de 22%, quando o crédito habitacional é considerado, 20,7% quando ele é excluído, mas conforme sugere o gráfico inferior esquerdo, o cenário provável aponta recuo nesse indicador no futuro. Por fim, no gráfico inferior à direita, a gente vê que as provisões feitas pelo sistema financeiro para perdas com crédito estão estáveis, em torno de 5% do estoque, embora a gente veja que na margem houve um certo crescimento das perdas efetivas, que a linha azul está mostrando. Vamos então agora falar de atividade. Esse é meu? Começando com a demanda, então, em ritmo mais moderado do que o observado em 2010 e 2009, o consumo das famílias continua crescendo. Nós vemos aqui uma linha tracejada que mostraria qual seria a tendência do consumo caso ele tivesse continuado no mesmo ritmo de crescimento que vinha em 2009 e 2010. O que a gente vê é que aqui o consumo das famílias continua crescendo, mas num ritmo mais moderado. Parte disso, evidentemente, vem da própria moderação da atividade que a gente observou em 2011 e 2012. E parte também vem daquilo que eu acabei de mostrar a vocês sobre o crédito voltado ao consumo, né? A capacidade das famílias de tomarem crédito ao consumo a uma
taxa de crescimento muito superior ao crescimento da renda disponível das famílias, aparentemente se esgotou. Mas, olhando adiante, certamente a tendência é de continuidade do crescimento do consumo das famílias, porque o crédito vai continuar crescendo num ritmo mais modesto, mas vai continuar crescendo. Tem também, contribui para isso, os programas de transferência de renda do governo federal, que tem um peso mais significativo nas regiões mais pobres do país, mas no Nordeste e o Norte em particular, e também crescimento de renda, salários e de emprego. Os investimentos, indo agora para o outro segundo componente da demanda agregada, os investimentos recuam a 5 trimestres, em parte devido a incertezas domésticas e externas, mas olhando adiante, nós avaliamos que o relaxamento das condições financeiras, os fortes ingressos de investimento estrangeiro direto, os programas de concessões de serviços públicos que foram anunciados e que serão implementados, e a gradual recuperação da confiança cria um ambiente positivo para o investimento nos próximos trimestres. Essa é a nossa visão. O consumo do governo cresceu em 2012, 3,1% nos 3 primeiros trimestres deste ano, em relação aos 3 primeiros do ano passado. Esse aumento do consumo do governo, aliado a medidas de desoneração e ao recuo da arrecadação decorrente da crescimento da atividade, resultaram em superávit primário menor do que o estimado no início do ano, como vocês podem observar nesse gráfico esquerdo inferior. O superávit primário está aí, tem se apresentado com a tendência de recuo. Por último, olhando em termos de demanda externa, o desempenho das exportações reflete o ritmo moderado da atividade global. Nos últimos anos nós temos tido um crescimento muito fraco da economia global como um todo, e isso se reflete no desempenho das nossas exportações. Na margem a gente observa alguma melhora em linha com os sinais mais positivos vindos especialmente da China. Em termos de oferta, olhando o gráfico superior esquerdo, a indústria e o gráfico inferior esquerdo, a indústria e a agricultura mostram reação, e o setor de serviços, aqui nós mostramos o índice de confiança medido pela Fundação do Getúlio Vargas, que tem uma boa aderência ao PIB do setor de serviços medido pelo IBGE. Em termos de importação, o recuo na oferta de produtos externos, ou seja, importação, em parte, pela depreciação da taxa de câmbio que nós observamos nos últimos 15 meses, alguma coisa parecida. Certamente isso contribui para reduzir a demanda, a oferta de produtos externos na economia doméstica. Nós tivemos também a introdução de tarifas à importação, que certamente isso nós temos evidência de que essa introdução de tarifas à importação teve repercussão nos índices de preços. E, por último, tem uma alteração na sistemática de registro do quanto de combustíveis que ocorreu em julho. Isso também se reflete na trajetória aqui das importações. Aqui nós temos, então, o Fanchart com a nossa projeção do PIB indo até o terceiro trimestre de 2013. Como eu já adiantei para vocês, o nosso cenário contempla uma taxa de crescimento do PIB que alcançaria 3,3% no terceiro trimestre de 2013,
Esse ritmo, eu entendo que isso é um ritmo que se acomoda confortavelmente dentro daquilo que nós acreditamos ser o ritmo de crescimento potencial da economia brasileira. Ou seja, nós estamos trabalhando aí com uma taxa de crescimento que, em se alcançando, não seria uma taxa de crescimento que estaria contribuindo para gerar desequilíbrios na economia, em particular, que é o que nos interessa mais aqui do ponto de vista de condução da inflação, no que diz respeito à geração de pressões inflacionárias. 12 meses até o terceiro ano que vem. Potencial. Potencial. Não, os 3,3 não, o 3 é efetivo. O que eu coloquei é que nós acreditamos que isso é uma taxa que, enfim, está dentro do range que se considera como um intervalo em que estaria o crescimento potencial da economia brasileira, que é aquele crescimento que não contribui para gerar desequilíbrios, em particular pressões generalizadas de preços. O potencial? Não, o potencial eu não sei qual é. Essa eu não conheço. Essa é a projeção para PIB efetivo. Em termos de inflação, aqui nós temos duas colunas, uma mostrando o índice de preços acumulados em 12 meses até novembro do ano passado e agora até novembro de 2012. Eu gostaria de fazer alguns pontos. Nós, comparando a taxa de câmbio em novembro deste ano, na média, contra a taxa de câmbio em novembro do ano passado, ela estava 15,5% mais depreciada. Nós tivemos também uma expansão fiscal, né? A política fiscal passou foi expansionista em 2012. Nós tivemos choques de oferta desfavoráveis no segmento de agrícolas, como bem ilustra aqui a variação do IPA agrícola em 12 meses, que está em 17,15. Eu diria que esses elementos, em grande parte, explicam por que, apesar da fragilidade da atividade econômica, refletida na nossa projeção de crescimento de 1%, aí a inflação mostrou uma resistência maior do que se poderia supor. Eu acho que um outro aspecto que ajuda a gente a entender isso foi o aumento do salário mínimo. É certo que o aumento do salário mínimo de em torno de 14% já estava no cenário que nós tínhamos no início do ano, mas a resistência do mercado de trabalho, das taxas de desemprego, apesar da fragilidade da economia, do crescimento econômico, de fato, chega, de certa forma, a ser um elemento que é de difícil antecipação. E, por último, como eu já destaquei, nós temos evidências de que os aumentos de tarifas de importação que foram anunciados aí nos últimos tempos repercutiram nos índices de preços. Alguns fatores que explicam o aumento dos preços num cenário de crescimento baixo. Aí o senhor falou choque das compras de produtos agrícolas. O senhor citou outro elemento além desse? Citei o câmbio, a depreciação cambial, a expansão fiscal. Como eu coloquei para vocês os gastos, o consumo do governo nos 3 primeiros trimestres, o consumo do setor público, do governo, nos 3 primeiros trimestres desse ano cresceu 3,1% em comparação aos 3 primeiros trimestres do ano passado.
E os choques desfavoráveis no segmento de agrícolas, eu mencionei isso, acho que isso ajuda a explicar por que a inflação foi mais resistente do que se poderia supor, dada a fragilidade do crescimento. Eu também coloquei a questão do mercado de trabalho, e nós temos também evidências de que as tarifas de importação repercutiram nos índices, na dinâmica dos índices de preços. Câmbio fiscal. Fiscal, os choques agrícolas, o mercado de trabalho, e tarifas. São 5 no caso, né? Não, esse é o câmbio 15,5, câmbio médio de novembro de 2012 contra o câmbio médio de novembro de 2011. Depreciação de 15,5 que eu mencionei, eu estou comparando a média de novembro do ano passado com a média de novembro desse ano. Bom, aqui então nós temos no gráfico à esquerda a inflação de não comercializáveis ainda bastante resistente. O aumento do salário mínimo ajuda, em certa medida, a gente a entender isso. Também o aumento do gasto do governo é concentrado em não comercializáveis, ajuda a gente a entender essa resistência. Olhando para os comercializáveis, a gente vê que nessa segunda metade do ano tem aí a inflação de comercializáveis deu uma subida, como eu destaquei 2 pontos que ajudam a gente a entender isso: a depreciação cambial e a introdução de tarifas à importação. O ICBR aqui ilustra um pouco a questão do choque agrícola, embaixo, e também in natura, nós temos aí os alimentos in natura estão com variação de 16% em 12 meses até novembro. São, de fato, um componente muito volátil da inflação, mas nos próximos meses é razoável que haja alguma acomodação nesse segmento. Eu queria falar um pouco de inflação de salários, né, porque acho que isso é um assunto que importante. Nós temos chamado a atenção sistematicamente para isso nos nossos documentos, no relatório de inflação, nas atas do Copom. Sistematicamente nós chamamos a atenção para pressões de preços que podem surgir em decorrências de aumentos de salários que são incompatíveis com ganhos de produtividade. Aqui no gráfico esquerdo, nós temos aqui, esses dados são da OIT, tá? Esses dados são da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, onde ela apresenta aí o crescimento do salário real no Brasil de 2006 a 2011 e no mundo. Então, o que nós observamos é que no Brasil o crescimento real dos salários foi sempre maior do que a média mundial de 2006 a 2011. Isso em si não necessariamente é um problema. Ocorre que, de acordo com a OIT, a projeção da OIT, que já é generosa, na minha opinião, ela estima um crescimento da produtividade um pouco superior a 2% nesse período. Então, mesmo considerando essa estimativa, a meu ver, generosa de crescimento da produtividade nesse período, em torno de 2%, nós temos aqui aumentos reais em alguns anos, 4, 3,6, 3,8 em 2010, ou seja, nós tivemos, em nenhum dos anos nós tivemos crescimento de salário real, digamos, igual
ao crescimento estimado da produtividade, que é de 2% pela OIT. E isso pode ser traduzido de uma outra maneira, em termos de inflação, da seguinte maneira: essa diferença entre esses 2% e os aumentos de salários observados foram bater na inflação. Tá? Olhando para a direita, nós temos aí o salário nominal, de acordo com a PME, crescendo ainda 10,9% em outubro, em 12 meses, mas se pegar essas três observações aí, 13,7%, 12,7% e 10,9%, nós temos uma tendência declinante. Nós trabalhamos no nossa avaliação, no nosso cenário, essa tendência de moderação nos ganhos de salários vai continuar. Como eu mencionei, para o próximo ano nós temos um salário mínimo crescendo menos, os salários dos funcionários públicos estão, a nosso ver, sendo reajustados num nível razoável, e isso certamente tende a ter repercussão na dinâmica de salários da economia de um modo geral e, em última instância, em preços. Aqui a visão do mercado dos mais de 100 especialistas consultados por nós na nossa pesquisa semanal. Como esse é o último relatório do ano, eu estou apresentando a visão que o mercado tinha no início de janeiro para 2013 e que ele está tendo atualmente. Então, em termos de IPCA, o mercado no início do ano tinha uma projeção para a inflação do ano que vem de 5%, agora está com projeção de 5,2%. Outra mudança em termos de GPM era 4,8%, preços administrados era 4,5%, agora está 3,5%, isso é uma mudança importante. Em termos de IGPs, 4,8%, agora 5,3% IGPM. Selic de final de ano, o mercado tinha, no início deste ano, 2 de janeiro, uma visão de que a Selic, ao final de 2013, estaria em 10,25%, agora o mercado tem uma visão de que a Selic, ao final de 2013, está em 7,25%. Em termos de crescimento do PIB, o mercado tinha no início deste ano uma visão de que a economia no próximo ano iria crescer 4,25%, agora essa estimativa está em 3,40%. Produção industrial 4, 3,7%, e por aí vai. Por último, superávit primário. No início deste ano o mercado acreditava que em 2013 o setor público iria gerar um superávit de 2,8% do PIB, agora está em 2,5%. Para 2014, também aqui estão apresentando a visão que o mercado tinha para esse conjunto de variáveis no início deste ano e qual a visão que tem agora na último ponto. Uma visão mais pessimista em termos de inflação, era 4,6%, agora é 5,5%, preços administrados inalterados, IGP M 4,5% para 5%, taxa Selic, uma mudança, a visão era no início de 2013, de que a Selic no final de 2014 estaria em 10%, agora 8,50%. Um câmbio mais depreciado, era 1,80, agora 2,05%. PIB era crescimento de 4,5%, a projeção no início deste ano, agora está em 3,8% para o PIB de 2014. E por último, aqui só para uma melhora importante em termos de fluxo de investimento direto, que era 50 bilhões, agora 60 bilhões. Para 2013 era 55, agora 60. Resultado primário para 2014 era 2,78, 2,8, agora é 2,5. Indo então para as projeções de inflação do Banco Central,
Nós vemos aqui a trajetória no cenário de referência, que, como eu destaquei, nós consideramos uma taxa de câmbio a 2,05 e taxa Selic a 7,25, que é o nível atual. De acordo com esse cenário, inflação estaria em 4,8 ao final de 2013 e 4,9 ao final de 2014. E no cenário de mercado, que, como eu mencionei, leva em conta as trajetórias para a Selic e para o câmbio coletadas pelo Gerim junto aos analistas de mercado, a inflação iria a 4,9 em 2013 e a 4,8 em 2014. Aqui nós temos o fanchart mostrando aí esses números que eu mencionei estão aqui nessa linha mais escura. A gente vê que quanto mais distante, mais fica difícil projetar, a variância aumenta, mas faz parte. Por último, eu vou falar dos boxes. Nós temos nós temos vários boxes, como sempre, neste relatório. O primeiro, evolução recente, falando da evolução recente do comércio internacional de bens, ele consta da página 92. Ele não está aqui. Está aqui. Na página 51. Desculpa, está na página 51. Comércio internacional. Então, esse box, vocês vão encontrar muito mais informação lendo, tá? Mas ele chama a atenção aqui para 2 pontos. Primeiro, de que após a crise de 2008, 2009, a recuperação do comércio internacional foi puxada pelas economias emergentes, em especial pelas economias emergentes localizadas na Ásia. Em 2012, o comércio internacional de bens desacelerou, com alta de 2,1% em volume no acumulado até setembro, ante uma média histórica de 6% nos últimos 20 anos. Acho que são. Um outro box, indicadores conjunturais de mercado de trabalho, é bastante interessante, ele está na página 22. Bom, essencialmente, esse box, ele traz uma análise da aderência entre a PME e o CAGED. A PME e o CAGED, elas, de acordo com as evidências que nós encontramos e que estão nesse box, elas não divergem fundamentalmente na trajetória do emprego, desde que sejam feitos alguns ajustes. Essencialmente, bom, a cobertura geográfica das duas medições são diferentes. Além disso, a PME tem uma outra diferença, uma cobertura... um emprego formal e informal. A PME é amostral. Uma amostral, exatamente. A outra é cadastral, digamos assim. Tá. Então, a PME mostra uma volatilidade maior do que o CAGED, mas isso pode ser atribuído ao seu caráter amostral. E uma outra evidência, a desaceleração no ritmo de crescimento do emprego formal não é compatível com a trajetória cadente da taxa de desemprego, uma vez que nós façamos esses ajustes. Na verdade, essencialmente, nós temos a variação do emprego medida pela PME oscilando em torno de uma tendência que é dada pelo CAGED, que é bem menos volátil. É bem interessante esse resultado. Um outro, voltando ainda de novo ao mercado de trabalho, né? Como eu falei, nós temos chamado a atenção nos nossos documentos para
essa questão do mercado de trabalho. Então, nós apresentamos um box sobre a evolução recente do custo unitário do trabalho no Brasil. Esse crescimento do custo unitário sugere que há pressões inflacionárias vindo do mercado de trabalho. Tá? O crescimento do custo unitário do trabalho tem crescido a taxas significativas. Tá? E essa dinâmica do aumento do CUT reflete tanto o aumento do custo do trabalho quanto a evolução menos favorável da produtividade. Ok? Desculpa, 92. A outra do CAGED PME, qual que é? 22. CAGED PME 22. CUT 92. Nós temos também um box sobre recolhimentos compulsórios. Esse também esse box é construído a partir de um working paper, um texto para discussão, 296, que consta do site do Banco Central. Ele está na página 86. E a mensagem, essencialmente, vocês podem obter mais informação, mas eu destacar duas aqui. Primeiro é que o uso dos compulsórios como instrumento complementar de política pode levar a ganhos de estabilidade, tanto sob a perspectiva de produto e da inflação, quanto sob a perspectiva macroprudencial. Tá? E esses ganhos de estabilidade tendem a ser maiores na presença de choques provenientes do setor financeiro, o que é bastante intuitivo. E nós temos ainda um box sobre a eficácia das intervenções do Banco Central no mercado de câmbio. Isso está na página 90 e também tem por base um texto para discussão, 273, que está na página do banco. Tá? Ele compara efeitos do fluxo cambial sobre taxa de câmbio nos dias em que o Banco Central atua no mercado com o efeito do fluxo cambial sobre a taxa de câmbio nos dias em que o Banco Central não atua. E a conclusão, a evidência é de que a presença do Banco Central diminui o efeito do fluxo cambial sobre a taxa de câmbio. E, além disso, sugere que as intervenções esterilizadas constituem um instrumento efetivo de política. Nós temos também o box de projeção para o PIB, está na página 19. Como eu já destaquei, a projeção de crescimento do PIB para 2012 foi revisada de 1,6 para 1, e para o acumulado em 12 meses até o terceiro trimestre do ano que vem, nossa projeção está em 3,3. Por último, nós temos o box sobre o balanço de pagamentos. Vocês já foram apresentados a esses números pelo Túlio essa semana. Nós temos uma revisão do fluxo de investimentos estrangeiros diretos este ano de 60 para 63 bilhões, um aumento do déficit em transações correntes, com menor superávit comercial e maior déficit em serviços e rendas para 2013, e uma redução na conta financeira, mas que ainda assim seria suficiente para financiar as transações correntes no próximo ano. Obrigado. O box do balanço... O crescimento do PIB. O crescimento do PIB está na página 19. E da conta corrente, do balanço de pagamentos, está na página 63. Gabriel é a primeira. Então, nome, por favor. Gabriela Valente, Jornal Globo. Diretor, algumas perguntas. O senhor falou que 3,30... primeiro, diretor, para mim, competência da minha parte no último relatório. Eu não tinha entendido
que o BC ia divulgar só os 3 trimestres, o terceiro trimestre. Para mim ia ter uma previsão do ano, mas também uma do terceiro trimestre. Divulgar só do terceiro trimestre agora não é coordenar a expectativa, porque vocês fazem uma previsão e o mercado também faz. E não é deixar os agentes econômicos no escuro, sendo que vocês podem realmente fazer, vocês faziam essa expectativa antes. E outra coisa, o 3,30, o senhor falou que está dentro do PIB potencial. Vários economistas têm falado que o PIB potencial tem diminuído, no último relatório o senhor falou que não tinha diminuído, e tinha alguns economistas agora falando que estava de 3 a 3,5. Então o senhor já falou que 3,30 está dentro, ou seja, o PIB potencial que vocês trabalham é mais de 3,30, mas ele diminuiu nos últimos anos, no último trimestre, e o senhor falou que o juro neutro, a tendência é de queda, perdão, que o juro neutro tem caído. Eu entendi que a tendência ainda é de queda. E outra coisa, o relatório admitir que tem 1% de crescimento esse ano, já fez economista com análise aqui falando que vocês estão confirmando o fim do mundo, que é uma previsão mais pessimista que a do mercado e meio que jogando a toalha no resto desse ano, né? Eu só vou comentar. Ok. Sobre a mudança, há alguns anos, eu não me recordo exatamente quando, nós passamos a divulgar as projeções de inflação numa janela móvel. Então, antes como é que nós fazíamos? Chegávamos no relatório de dezembro, agora, então nós fazíamos projeção para os próximos 2 anos, né, ou seja, até 2014, e aí nós em março até 2014, junho até o final de 2014, setembro até o final de 2014, ou seja, a janela para a inflação ia encolhendo ao longo do tempo. Então, já há algum tempo nós passamos a publicar a projeção de inflação como uma janela móvel de 8 trimestres. Tá? Mas, quando nós fizemos essa mudança para a projeção de inflação, nós não fizemos a mesma mudança de projeção do PIB, ou seja, nós sairíamos agora em dezembro com a projeção do PIB até o final do ano que vem, aí em março até o final do ano que vem, junho até o final do ano que vem, setembro até o final do ano que vem. O que nós fizemos? Então, a partir do relatório passado, nós passamos a divulgar a projeção do PIB numa janela móvel, só que mais curta, de 4 meses. Então, nós entendemos que com isso nós estamos passando mais informação e não menos informação, né, do que nós passávamos antes. Tá? Hã? Agora vocês não estão divulgando. Não, eu estou dizendo assim, agora não vai ter mais, por exemplo, no próximo relatório vocês vão entregar 12 meses. No próximo coincide. Em março coincide. Não, eu não sei, mas aí no seguinte, é só uma dúvida, vocês vão divulgar a revisão de 2013 ou vão divulgar sempre as novas 12? É isso que é a minha dúvida. Na medida em que nós vamos estudando, tem a parte restante de 2013 e já entramos em 2014. Então, certo. A minha dúvida é, o próximo ano, vocês vão abandonar a projeção para o ano, que hoje a cada trimestre vocês divulgam o ano, ou vão só divulgar de 12 meses? Essa é a minha dúvida. A ideia é divulgar 12 meses. E 12 meses vai aparecer do ano. Mas aí o seguinte já não tem o do ano, aí só vai ter até o primeiro trimestre de 2014, do segundo até o segundo trimestre de 2014. Não vai ter porque para se chegar, por exemplo, ao primeiro trimestre de 2014, tem que ter o de 2013. É um passo antes, tá? Sobre PIB potencial, a nossa visão é de que o PIB, nós não encontramos evidências de que o PIB potencial da economia brasileira diminuiu. Tá? O PIB, não, exatamente, mesmo com pleno emprego. Eu acho que estamos falando de coisas distintas.
Tá? Porque aconteceu de 2006 a 2011, uma coisa, você usou um excesso de mão de obra, de capacidade ociosa que tinha no mercado de mão de obra, mas isso não é potencial. Tá? É potencial de longo prazo. Então, nós não tivemos, nós não temos a evidência de que o PIB potencial da economia brasileira tenha recuado. Tá? Hoje, as estimativas de PIB potencial com as quais nós trabalhamos são as mesmas com as quais nós trabalhávamos há 4, 5 anos. Tá? Não sei. Não, isso não é informação pública. Tá? Em termos de PIB efetivo, que muitas vezes é olhado por alguns como uma proxy do PIB potencial, tá? O que nós observamos foi na primeira, entre 2000 e 2006, a taxa de crescimento média do PIB brasileiro foi de 3,2. Tá? Exato, foi 3,2. De 2007 a 2012, já incluindo a nossa projeção para 2012, que é de 1%, a taxa de crescimento média foi 3,7. Tá? De 2007 a 2012. Tá? Foi 3,7. Nesse mesmo período, a taxa de investimento da economia passou de 16,3 para 18,6. Tá? Ou seja, então nós tivemos um aumento da taxa de investimento média da economia, que nesse período foi 18,6, no último trimestre acho que foi 18,5. Passou de quanto para quanto? Só? De 16,3. 2007, né? De 2000 a 2006, na média foi 16,3 a taxa de investimento. E passou de 2007 a 2012, nós estamos considerando 18,5 para 2012, tá? A taxa de investimento média aumentou como percentual do PIB para 18,6. Tá? Então, dito isso, nós não temos elementos para justificar uma revisão para baixo nas taxas de crescimento potencial da economia brasileira. Eu não sei, mas olhando para os próximos 4 anos, a projeção do mercado, a taxa média de crescimento média projetada pelo mercado para os próximos 4 anos para a economia brasileira é muito próxima disso aí. Tá? Na verdade, no dia que eu preparei, isso aqui foi uma apresentação que eu fui fazer semana passada em São Paulo, esses dados, então naquele momento era exatamente 3,7 a projeção do mercado para os próximos 4 anos. Tá? Sobre juro neutro, o que eu falei é o que o nosso cenário contempla, as evidências que nós temos de que houve um recuo da taxa de juros neutro no Brasil. Tá? Sobre fim do mundo, não, nosso cenário de 1%, nós entendemos que é o melhor número que nós temos, nós acreditamos que é uma projeção de crescimento realista. O mundo não acaba. Depois da NASA, mesmo com o PIB de 1. Mesmo com o PIB de 1. Ele é um otimista. Nós entendemos que é uma projeção realista. Tá. Próximo. Bom dia, diretor. Bom dia. Hoje o senhor está falando mais alto e eu agradeço. Ou melhoraram o equipamento. Duas perguntas, basicamente. Por que nem em 2014 a inflação chega no centro da média? Claro, de vocês. Segunda questão. Pelo relatório, a projeção de inflação para 2013 não contempla aumento de gasolina. Só que o Ministério da Fazenda já tinha sinalizado e em algum momento lá na frente vai ter que reajustar. Como é que fica a projeção diante disso? Isso é motivo suficiente para mudar essa previsão de
estabilidade da taxa básica de juros por longo período. Ok. Bom, sobre se a inflação não vai atingir o centro da meta até 2014, eu só vou ter uma resposta para isso em janeiro de 2015. Né? As nossas projeções não estão apontando isso, mas há riscos para um lado e para o outro. Acabei de mostrar um fanchart onde a incerteza, na medida em que a gente avança no horizonte, é grande, mas certamente em janeiro de 2015 eu vou ter o maior prazer em responder se não chegou, se é que não vai chegar de acordo com você está afirmando. Sobre o fato de se a inflação não vai chegar ao centro da meta até 2014. Na verdade, por que a projeção está indicando isso? Tá. Bom, eu quero saber por que vocês colocaram, qual é a dificuldade que está sendo considerada na projeção para que se tenha isso, que não se consiga atingir. Qual é o grande problema? A projeção ela não está dizendo que a inflação não vai chegar. Ela está dando uma tendência, a projeção está apontando, principalmente no curto prazo, uma tendência de recuo da inflação. Tá? De acordo com as hipóteses com as que eu mencionei, uma boa parte delas, mas sem ser exaustivo, uma delas é essa questão que você acabou de mencionar, nós entendemos que a inflação vai recuar, sim, no próximo ano. Sobre se vai ou não chegar ao 4,5 exatamente, se é esse o ponto, olha, tem que chegar a 4,5, olha, essa é uma coincidência, pode acontecer, mas em torno de 4,5, nós entendemos que isso é um cenário factível. Tá? Nós entendemos que isso é um cenário, que a inflação é 4,5 no ano que vem. O que é o entorno? 4,5 é entorno? 4,5? Desculpe, 4,9 é o entorno. Entendeu? É porque esse conceito de entorno aí precisa ser mais explícito. Eu não vou te dizer o que é isso. Tá? Porque um entorno é algo próximo, né? Eu acredito. Né? Quão próximo? Tá, entendeu? É algo próximo, né? Na vizinhança eu imagino que, eu não estou com o dicionário aqui, mas imagino que seja alguma coisa nesse sentido, tá? Indo então para a gasolina... Objetivamente, 4,5, 4,9, eu posso dizer que 4,9 está dentro do conceito de entorno? Não, isso fica para você. É o seguinte, como você vai entender isso? Eu estou dizendo para você que eu acredito que, dadas as hipóteses com as quais nós estamos trabalhando, para chegar a fazer projeção de inflação, em se concretizando isto, seria razoável, sim, ter uma inflação em torno da meta no ano que vem. Esse é um cenário factível. Tá? Agora... No ano que vem já, não só em 2014. No ano que vem. Agora, bom, o que eu também gostaria de colocar... Só um segundo, que é tanta alfarrábia aqui que eu termino me perdendo nas minhas... Eu estou lhe perguntando isso, diretor, porque teve interpretação... Sim. Gente que agora deixa eu te falar, olha... Mudou um pouquinho. Tá, calma. Semana passada também estava falando em torno e o relatório fala lá em 4,9. Quanto? Tá. 4,9. E que isso não que isso seria uma diferença aí, entendeu? Então, o que eu estou lhe perguntando é o seguinte, o discurso mudou? Não, o discurso não mudou. O discurso não mudou. Nós continuamos trabalhando com a perspectiva de que a inflação vai estar no ano que vem na meta, se você quer, no 4,5 ou próximo ao 4,5 ou em torno de... Indo para a sua pergunta sobre a questão da gasolina, entendeu?
enfim, ao longo do tempo, certamente várias dessas hipóteses, né, que elas podem ser alteradas, né, a favor ou contra uma inflação mais baixa, né. Você está colocando aí a questão da gasolina, a nossa data de corte é 7 de dezembro, isso está registrado no documento, está comunicado. Lá nós não tínhamos essa informação que você está me passando, tá? Mas, na medida em que esse anúncio, como o ministro falou, no momento adequado, a Petrobras vai informar, se e quando isso for feito, certamente nós vamos incorporar essa informação nova no nosso cenário, vamos atualizar, assim como nós vamos atualizar outras informações. Há menos de um mês o câmbio estava perto de 2,15, agora já está próximo de 2,5, né? Entendeu? Há menos de um mês nós não tínhamos informação sobre o crescimento do PIB do terceiro trimestre, agora nós tivemos, tá? Então, na medida em que novas informações forem surgindo, nós vamos atualizar o nosso cenário, as nossas projeções, a nossa avaliação e vamos comunicar a vocês e a toda a sociedade. Bom? Mas e o finalzinho da minha pergunta sobre se isso é suficiente para mudar a avaliação de estabilidade? Eu quero... sobre o policy... Não, eu acabei de tá lá o meu slide 9, tá dito lá qual é a nossa... enfim, eu também quero deixar claro que, enfim, se essa eventual reavaliação, né, com a chegada de novas informações, implicar a mudança da orientação de política, vocês e a sociedade vão ser informadas no momento, devidamente informados, tá? Mas no momento a orientação de política é essa que consta do documento. Ok? A orientação de política é essa mensagem que está no slide 9. Tá. Estabilidade das condições monetárias por um período de tempo suficientemente prolongado. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, no desempenho do terceiro trimestre, que fatores influenciaram o desempenho do setor serviço, aquele desempenho menos favorável do que o imaginado do setor serviços? E, olhando para frente, como é que vocês veem, né, que será esse desempenho do setor serviços, olhando a abertura do comportamento do setor serviços, se aquilo que aconteceu no terceiro trimestre pode se repetir nos trimestres à frente, influenciar a projeção de crescimento do... Bom, sobre o desempenho do setor de serviços no terceiro trimestre, a nossa visão é a que já foi expressada, está no relatório, e o presidente já colocou, isso se deveu, em grande parte, a eventos que tendem a não se repetir. Nós tivemos um recuo substancial das taxas de juros e dos spreads bancários no primeiro semestre. Isso apareceu nas contas nacionais, no segmento de serviços financeiros, mas eu acredito que nós... provavelmente não vamos ter uma repetição de uma redução tão significativa de taxas de juros ao tomador e de spreads bancários como a que nós tivemos no primeiro semestre. Portanto, é plausível dizer que isso não tende a se repetir. Tá? Portanto, é um on-off effect, né? Você tem um evento isolado, um efeito ali, daqui agora a vida segue, o setor de serviço vai continuar no seu crescimento tendencial. Tá? Não, peraí, deixa eu entender a resposta do senhor. Você está dizendo que no primeiro semestre houve recuo das taxas de
spread. E isso repercute na medida de valor agregado, né, que é o que o IBGE mede, do setor de serviços ao PIB, tá, de serviços financeiros. Essas informações são consideradas na mensuração da contribuição do setor de serviços para o PIB. Mas com isso você quer dizer o quê? Que aquele recuo das taxas de juros, spread ali, reduziu um pouco a contribuição. Então, quer dizer, o efeito que você observou no terceiro trimestre é uma consequência disso no primeiro? Uma parte disso. Uma parte. E aí eu estou dizendo que isso não tende a acontecer, quer dizer, esse efeito no terceiro trimestre tende a não se repetir. Exato. É isso? É isso que eu estou dizendo. Exatamente isso que eu estou dizendo. Vê se eu ajudo aqui. Aqui nós temos aqui as taxas de juros caindo aqui rapidamente de algo como 45% para 35%. Está vendo? Para a pessoa física. E para a pessoa jurídica de algo em torno de 30% para 20%. Também muito rapidamente. O que eu estou dizendo para você é que isso é um evento que tende a não se repetir. Ou seja, estou dizendo para você, olha, eu não estou vendo as taxas de juros à pessoa física indo de 35, onde estão aqui, para 25 nos próximos meses. A mesma coisa para a pessoa física. Eu não estou vendo essas taxas caindo de 20 para 10, que seria uma repetição desse evento. Ok? Diretor, quando o senhor apresentou o IBCBR pela primeira vez no relatório de inflação, o senhor comentou as semelhanças e diferenças de metodologia em relação às contas nacionais do IBGE. Eu queria saber, nesse trimestre, especificamente, no último, terceiro trimestre, né, o que explica a divergência tão grande entre os dados do PIB e o IBCBR? O que o IBCBR não captou que estava ali nos dados das contas nacionais? Ótimo, é uma boa pergunta. De fato, quando eu apresentei o IBCBR aqui no relatório de inflação, e depois eu vim aqui em uma outra oportunidade para conversar com vocês sobre o IBCBR, só sobre o IBCBR. Tá? E nas duas oportunidades eu deixei claro que o IBCBR não é medida de PIB. Né? O IBCBR é um indicador, acho que é um indicador útil, é muito útil para o Banco Central, é muito útil, acredito eu, para o setor privado, para os governos, etc. Mas eu deixei claro nas duas oportunidades que o Banco Central não mede PIB, quem mede PIB é o IBGE. Né? Então, faz um excelente trabalho, a instituição que merece todo o nosso respeito, e como toda estimativa, é passível de erro. Aliás, eu acho que se o IBCBR acertasse na mosca o PIB, era que seria surpreendente, mas o fato de, eventualmente, o IBCBR não antecipar com precisão a medida do PIB é que é um resultado esperado. Da mesma maneira que nós erramos projeção de inflação, erramos projeção para PIB, e o IBCBR é um indicador extremamente útil. Eu acho que a equipe do Banco Central que desenvolveu esse indicador fez um trabalho formidável, nós utilizamos, olhamos para a evolução desse indicador, mas, mais uma vez, o PIB é medido pelo IBGE, então o que vale é o que o IBGE diz, e nós respeitamos o trabalho do IBGE. O senhor disse que, vocês falaram no relatório que as projeções de crescimento vieram abaixo, ou melhor, os resultados do crescimento vieram abaixo do que vocês projetavam em setembro. E o senhor citou a questão do setor de serviços, do spread bancário, e o que mais que veio nesse PIB? Eu acho que o maior fonte de discrepância veio do setor de serviços. Mais do que por vários trimestres, vários anos, vinha crescendo bem, em geral, acima da média da economia, e nesse trimestre ele cresceu 0. Uma outra pergunta, vocês mantiveram aquela frase que já vem de vários comunicados da convergência não linear da inflação para a meta. Isso significa que vocês não estão mais usando o ano calendário
quando mira nos 4,5%. Tem uma mudança em relação a isso? Não, continuamos olhando para o ano calendário. E esse não linear, estão abrindo um monte de... É que naquele momento, eu não me recordo exatamente quando nós passamos a usar essa expressão, mas nós vinhamos, agora que eu já me recordo, nós vinhamos desde o relatório de inflação de março do ano passado, com um cenário de convergência da inflação este ano. Tá? Até o relatório de junho deste ano, nós estávamos com esse cenário, nós estávamos firmes com ele, convictos. Eu acho que, em certa medida, até depois de muito ceticismo, acho que por volta de meados desse ano, o setor privado passou a acreditar na factibilidade daquele cenário. Ocorre que nós tivemos esses choques nas agrícolas, que nós víamos como um choque temporário, que vai... a trajetória da inflação era declinante, vai tirar ela temporariamente dessa trajetória declinante, mas depois ela volta. Esse ano você vinha assim, volta aqui, mas depois... Vocês não tiraram a expressão não linear, continua sendo essa avaliação. Uma última pergunta, por que vocês usaram dois... É que ela vinha declinando, né? Aí subiu, mas a nossa visão que volta a recuar. Por que vocês usaram 2,05 no cenário de referência, se na data de corte do relatório de inflação dia 7, o dólar estava muito mais próximo de 2,08, 2,10? Por que a escolha do 2,05? Nós usamos sempre de 5 em 5, não é? Nós não usamos intermediários, é sempre 2,05, 2,010, 2,015, 1,95, 1,90. E naquele momento nós julgamos que, até tendo em vista os movimentos mais recentes da taxa de câmbio naquela data de corte, a gente acreditava que 2,05 era uma hipótese razoável. Estou relacionando aquela questão da gordura na taxa de câmbio que ainda existe, que o diretor Aldo Mendes citou. Não, eu não me lembro. O momento que o diretor... Que o 2,05 seria mais adequado para fazer as projeções do que o 2,10, que naquele momento estava mais próximo. Não, o que é mais adequado né, do que o 2,10 que estava naquele momento, né? Afinal de contas, isso tem uma repercussão. Mas no momento que o diretor Aldo falou isso, não me recordo qual o nível da taxa de câmbio, mas o ponto é que, quando nós tivemos que definir as nossas hipóteses, nós enxergamos numa taxa de câmbio de 2,05 uma hipótese mais razoável, como a mais razoável. Entendeu? Diretor, desde o dia 7, a data de corte, a gente teve várias notícias econômicas aí, anúncios de novas medidas. Eu queria tirar dúvidas pontuais com o senhor sobre o impacto de algumas medidas nas projeções de vocês, se chama atenção e se vai levar a alguma eventual revisão. O ministro Mantega anunciou uma linha de financiamento de 100 bilhões de reais do BNDES pelo PSI, com juros um pouquinho maiores, mas ainda assim juros negativos, né? Queria ver como é que vocês encaram isso para desempenho do crédito no ano que vem. Ontem mesmo ele anunciou uma revisão do indexador da dívida estadual, que nas contas do Ministério da Fazenda vai deixar 20 bilhões de reais por ano nas mãos dos governos estaduais. A história mostra que isso geralmente é transformado em gasto público. Queria saber o impacto disso. E também ontem ele falou sobre o aumento do IPI para automóveis, que em julho do ano que vem já estaria de volta a patamares mais altos. E isso impactaria, obviamente, a inflação. Por último, eu queria uma avaliação do senhor, aproveitando que a gente está no final do ano. Em agosto do ano passado, o Banco Central começou a cortar a taxa de juros e o governo vem anunciando quase um pacote por semana. Somente no terceiro trimestre do ano que vem, o Brasil vai chegar no crescimento, em torno do crescimento potencial, como o senhor mencionou. Por que a gente sofreu tanto nesse período e não respondeu a esses estímulos? A taxa de juros está em 7,25 já há algum tempo. Por que vai demorar tanto para a gente chegar perto do crescimento potencial? E nisso eu queria aproveitar,
já que vocês não divulgaram o número, se a expectativa de crescimento para 2013, final do ano, está acima ou abaixo de 3,3%. Obrigado. Então, vamos por partes. Sobre a questão do crescimento, por que a gente sofreu tanto? Eu acho que a economia esse ano cresceu menos do que se imaginava por alguns... Teve o componente, o agravamento da crise internacional a partir de julho, agosto do ano passado, afetou de forma significativa a confiança, mas isso é um canal difícil, a gente sabe que existe, mas é difícil de se identificar como é que isso de fato aparece nos dados. Mas aparecem outros, comércio, crédito internacional e por aí vai. Tá? Nós tivemos também aqui internamente, nós tivemos, olhando então agora para a questão interna, nós tivemos o canal de crédito, digamos assim, um pouco obstruído, né? Ou funcionando menos efetivamente do que ele funcionava anteriormente, tendo em vista, primeiro, esse aumento de risco, escasseamento do crédito externo, que era uma fonte de financiamento do crédito doméstico. Nós tivemos também mudanças importantes num segmento que era bastante ativo na concessão de crédito, que era pequenos e bancos e pequenos médios. Então, acho que, enfim, nós temos aí alguns canais que estavam confiança, crédito um pouco obstruídos e que retardaram, de certa forma, a resposta da economia aos estímulos que foram introduzidos. Sobre o seu ponto a projeção de 3,3, me recapitula. Se o crescimento no final do ano que vem, já que vocês não divulgam o número, vocês trabalham com um número acima ou abaixo de 3,3? Bom, eu te peço perdão, mas o crescimento para o final do ano que vem, nós só vamos poder passar no relatório, quando a gente vier divulgar o relatório de inflação de março. Tá? Por hora, a informação que nós disponível é essa, de 3,3 até meados, até o terceiro trimestre do ano que vem. Sobre a projeção do mercado, isso para o ano que vem, a projeção do mercado para o final do ano que vem é 3,4, a que saiu no último boletim Focus. Certo. E sobre os novos estímulos anunciados depois do dia 7 de dezembro? Olha, sobre o que, como eu coloquei, na medida em que nós recebamos novas informações, nós vamos certamente atualizar o nosso cenário, atualizar nossas projeções, atualizar nossa visão sobre o cenário, e se essa essa revisão, reavaliação dá alguma mudança na avaliação do comitê, vocês e a sociedade, de um modo geral, vão ser devidamente informados no momento adequado. Sobre o BNDES, o que a gente tem observado, enfim, é que teve, de fato, um boom de desembolsos em 2010, um recuo forte em 2011, em 2012 ele se manteve aí relativamente estável, não é? Desculpa insistir nessa questão. Sobre a questão do IPI, assim como vale para o IPI e vale para a gasolina, na medida em que essas informações sejam disponibilizadas, nós vamos incorporar, sim, claro, no nosso, essa e outras. Não, é claro. Desculpa insistir nessa questão específica da dívida dos estados, porque injeta um volume muito significativo de dinheiro na mão dos governadores. Em véspera de ano eleitoral, a gente sabe como é que isso funciona, isso vai direto para gasto, não vai para investimento produtivo. Isso muda fundamentalmente o cenário de vocês para o ano que vem, essa mudança do indexador da dívida? Nós não olhamos para esse tipo nós olhamos para o setor público como um todo. Como eu destaquei, o consumo do governo, o gasto do governo cresceu esse ano. A política fiscal foi expansionista. O que nós estamos considerando no nosso cenário
uma reversão desse processo. Nós trabalhamos com um cenário de contenção fiscal para o ano que vem. Esse é o cenário com o qual nós estamos trabalhando, para o setor público como um todo. E aí, se esse esforço vem do governo federal, vem do governo estadual, vem de municípios ou vem de estatais, para nós isso é menos relevante. Importante é que, para o setor público como um todo, nós trabalhamos com um cenário de contenção ano que vem. Eu queria fazer também algumas perguntas, prefiro também, como os colegas, fazer por vezes. Se eu não estou enganada, a projeção que vocês divulgaram para os 12 meses no outro relatório também era 3,3, não é isso? Então, assim, eu queria entender, agora foi mantida a mesma projeção. No mercado está em queda as projeções para o ano que vem. Eu queria saber se houve uma piora da expectativa para o próximo ano, se o BC está vendo, em termos de atividade, se as perspectivas são piores do que eram no último relatório. E aí, mais cedo, a Dilma falou lá no evento do pacote dos aeroportos que ano que vem ela quer um PIBão bem grandão. Então, assim, queria entender se o BC, de fato, está vendo como mercado uma piora das perspectivas. Esse 6,3% parece distante dos 4%, 4,5%, 5%, que o governo costuma falar como uma meta de média para os próximos anos, né? Então, aparentemente, esse PIBão não é bem grandão. Queria só confirmar se houve realmente uma piora do BC. Não. Já há algum tempo nós vínhamos com um cenário, a nossa visão de que a atividade neste semestre que está se encerrando seria num ritmo mais forte do que no primeiro, né? Mas não foi tão forte quanto se imaginava, tá? E nós também trabalhávamos com um cenário em que em 2013 esse ritmo iria se intensificar. Nós não mudamos em termos qualitativos, não. Tá? Nós ajustamos o nosso cenário a essa, digamos, frustração, no sentido de que a recuperação da atividade no segundo semestre foi menor do que, de fato, o que nós imaginávamos que iria acontecer. Mas nós continuamos trabalhando com uma recuperação da atividade em 2013. Eu entendo, só queria entender se a perspectiva é de uma recuperação pouco menos, um pouco mais lenta do que era um trimestre atrás, porque houve uma decepção nesse último trimestre e esse 3,3 ficou igual, né? Então, não, nós essencialmente em termos de tendência não mudamos muito a nossa visão. Nós acreditamos que a economia vai sim responder aos estímulos que foram introduzidos, tá? E como eu disse, o nosso PIB, esse é o melhor número que nós temos em termos de projeção até o terceiro trimestre do ano que vem. É que eu queria entender, se antes ia ser 3,3 em julho e agora o 3,3 é só em setembro, não vai demorar mais para a gente alcançar o 3,3? Então não está pior a visão do BC em relação ao ritmo de recuperação? Não necessariamente, tá? O 3 eu não tenho aqui, não tenho a trajetória, mas não necessariamente. Tá? Sobre a inflação, por favor, voltando a essa questão. O centro da meta é 4,5%, a gente sabe que há uma tolerância, mas olhando assim, a média dos trimestres que vocês estão colocando aqui dá uma inflação em 2013, 2014 de 5%, pouco acima de 5% em 2013, 5% em 2014. Então, assim, eu queria entender, o BC está confortável com uma inflação em 5%? Por que essa inflação está, enfim, todo o governo Dilma está estacionado aí num patamar mais alto? O que está explicando isso? Bom, sobre... Por favor, se o BC está confortável. Não. A resposta é não. Tá? Agora, sobre os 2 primeiros anos, né, sobre a inflação do ano passado e a deste ano, eu acho que nós já falamos sobre isso muitas vezes, né, sobre o quê? Olhando para frente, nós trabalhamos com o cenário de recuo da inflação. No momento, a nossa visão é de que, sim, o cenário é factível e de que a inflação tende, sim, a se aproximar, a seguir, se aproximar da meta no ano que vem. Já no ano que vem. Hã? Não. Tá. Então, se o BC não está confortável, o que ele vai fazer para tentar
conseguir uma inflação menor? Como nós já nós estamos fazendo, tá? E está sendo, o que foi feito está feito, vão aguardar. Nós já passamos para o mercado a nossa orientação de política no curto prazo, ela está dada. É isso, é orientação de política. Então, temos que aguardar as coisas acontecer. Não há, isso leva um tempo para maturar. Em relação a câmbio, por favor. Tá. Em relação a câmbio, voltando à pergunta do cúpulo, né, que, enfim, o câmbio, então, na data de corte estava um pouco mais próximo de 2,10, mas os senhores consideraram mais adequado 2,5. Existe uma percepção muito forte no mercado de que há uma banda cambial, né, que o BC está trabalhando, o governo está trabalhando com algo entre 2 e 2,10. 2,5, curiosamente, é bem no meio disso. Então, eu queria entender um pouquinho, por que o BC considerou que 2,5 era mais apropriado? É porque o BC está realmente trabalhando com essa banda, ou é porque o BC vê que os fundamentos vão trazer ela para 2,5? Olha, essa é uma hipótese que nós consideramos nas projeções como muitas outras. Nós julgamos a mais razoável naquele momento e estamos trabalhando com ela. Sobre a percepção do mercado, eu não tenho nada a comentar, é a visão do mercado, não é? O Banco Central já falou inúmeras vezes, mas eu posso repetir que nós não trabalhamos com patamar para taxa de câmbio. Para terminar, os senhores consideram nas suas projeções um superávit sem ajustes, né? Exato. E a gente vê, os senhores mesmos apresentaram que o mercado trabalha com 2,5 para o resultado primário, que, portanto, é abaixo do sem ajuste, né? Então, o mercado tem um ceticismo em relação ao governo cumprir essa meta, ela já não foi cumprida esse ano, o governo está falando muito em desoneração, vai diminuir receita, enfim, tem que acelerar gastos com investimentos, etc. Então, é factível trabalhar com a meta cheia? Sobre a questão se é factível ou não, nós acreditamos que sim, e é isso que nós estamos considerando no nosso cenário. Agora, enfim, a execução da política fiscal, se isso vai ser feito como, está a cargo de outras jurisdições, né, do governo, dos estados e dos municípios, e eu não tenho muito... É uma hipótese de trabalho. Nós acreditamos que nosso cenário contempla, sim, uma política fiscal mais contida no ano que vem. Pronto? Oi, Jeff? Tony da agência Dow Jones. Eu só queria entender um pouco esse conceito de não linear, né? Segundo a gente vê aqui, a inflação vai começar a cair a partir... Os senhores já repetiram terceiro trimestre do ano que vem. Então, eu queria entender, o senhor acabou de mencionar também preços agrícolas, então eu queria saber qual é o fator mesmo preponderante que faz a inflação tender ao lado da meta, do centro da meta, no terceiro trimestre, no ano que vem. Essa é a primeira pergunta. E, bom, tem mais outro, mas de repente vai começar. Essa questão do linear, não linear, talvez esse gráfico azul aqui lhe ajude a gente a entender o que é isso. Nós tínhamos aqui no caso da taxa de juros, né? Tinha uma taxa de juros que ela vinha numa tendência decrescente, ok? No início, está vendo? Parte lá de 45, estava recuando, subiu muito rapidamente, e aí depois ela entra de novo numa trajetória declinante. É essencial. Qualitativamente é uma coisa semelhante a isso. Tá? Ok? Eu tinha desenhado aqui, talvez uma coisa, não sei se você consegue enxergar, mas é uma coisa parecida como isso. Ok? Sobre a segunda, você fez mais alguma? Não, mas então... Agora, por quê? O que nós trabalhamos? Eu acabei de responder sobre o fiscal. Nós trabalhamos com uma expansão do crédito menor, tá?
em particular crédito para consumo. Eu acredito que, do ponto de vista de crédito para consumo, a restrição orçamentária das famílias foi alcançada, tá? Ou seja, o crédito para consumo agora cresce na medida em que a renda cresceu, tá? Nós também trabalhamos num cenário em que a taxa de câmbio vai ser bem mais estável do que ela foi nos últimos 12, 15 meses. Nós também temos observado uma moderação significativa em ativos reais, como imóveis, tá? Que isso tem repercussão em preços como aluguéis. Tá? Nós temos evidência produzida aqui domesticamente e também produzidas por outras instituições de uma moderação significativa no crescimento de preços de imóveis em diversas regiões, praticamente em todo o país. Tá? E, bom, outra coisa, nós estamos com a economia crescendo 1%, tá? Nós estamos com a atividade econômica, nós estamos partindo de um ritmo bastante baixo em termos de atividade econômica. Nós temos também um ambiente global que, apesar de ter mostrado alguma instabilidade recentemente, está longe de ser encorajador. Tá? Como eu acabei de mostrar para vocês, durante o ano, as revisões, sem nenhuma exceção, para aqueles blocos econômicos que eu apresentei aqui, sem nenhuma exceção, as revisões que foram feitas nas estimativas de crescimento para 2013 foram todas para baixo. Tá? Eu mostrei aqui vários blocos econômicos: Estados Unidos, Europa, Japão, China, Brasil, Índia, etc., Rússia, etc., etc. Sem exceção, todas as revisões no que diz respeito a crescimento para 2013 foram para baixo. Nós temos também, voltando para o fronte doméstico, um mercado de trabalho que mostra alguns sinais de moderação, mas principalmente nós acreditamos que a dinâmica de salários vai ser bem mais moderada do que foi nos últimos anos, e isso nós acreditamos que nos últimos anos os excessos, os ganhos salariais que excederam ganhos de produtividade foram para a inflação, na medida em que nós temos ganhos salariais mais em linha com produtividade, e isso não vai, na nossa visão, pressionar preços. Então, por esses diversos, mais as desonerações setoriais que nós estamos considerando, tá? Então, todos esses elementos fazem parte do nosso conjunto de... Nós trabalhamos também com um cenário assim, de estabilidade, por assim dizer, de relativa estabilidade para commodities nos mercados internacionais, que são também um input dos nossos modelos de projeção, e por aí vai. Ok? Em termos do tempo, isso... Eu acredito que em 2013 isso vai acontecer. É com esse cenário que nós... Segundo trimestre, ou como que... Nós estamos trabalhando com isso em 2013. Tá? A nossa projeção está apontando 4,8 no final do ano que vem. Eu entendo que isso é um cenário factível. Okay. Deixa eu só acrescentar só mais uma coisa. E no lado dos riscos, o senhor poderia... Nós temos riscos para baixo. Nós temos risco, por exemplo, digamos, no câmbio. Tá? Nós temos para baixo, nós podemos... Atividade. Né? Alguém falou aqui sobre a visão do mercado, que o mercado está muito pessimista com a atividade. Talvez esteja mais pessimista do que nós, eu não sei. Tá? Bom, atividade pode surpreender para baixo, seria um risco puxando para baixo para a inflação. Se surpreender para cima, é um risco para cima.
Tá? Em termos dos riscos para cima, quais seriam? Commodities pode ser, entendeu? A depender se de repente, se eventualmente nós tivermos uma recuperação surpreendente da atividade global em 2013, isso pode pressionar commodities. Mas podemos ter para baixo também uma atividade global crescendo menos do que se imagina. Nós vimos que, no caso dos Estados Unidos, a projeção com a qual as fontes consultadas estava em 2,6 em março, agora está em 1,9. Né? Isso pode ser revisto para cima? Pode, mas pode ser revisto para baixo também. Tá? Seria o principal risco ou teria outros? Olha, eu não queria nominar um principal. Eu acho que todos esses são importantes. Todos são importantes, né? Porque isso depende também muito da intensidade que ocorre. Às vezes, não, commodities tem um impacto pequeno, mas se varia muito, não sei. Tá? Atividade, então, é difícil de dizer para você. É um risco importante, todos são. Tem que ser levado em consideração. Ok, e finalmente, eu não sei se eu poderia fazer um comentário a respeito de mensurar o relativo peso de fatores externos e internos em termos da projeção de o peso inflação. Relativo maior dos internos. Dos internos. Internos, né? Ok. Interno, exato. Para interno e 0 para externo. Não, aqui ele está perguntando assim, em termos de balanço, entendeu? De balanço. Exato. Mas, não. Diretor, pronto? Não, ainda não falei com o senhor. Tá boa bom. tarde, Vânia do Correio. Eu queria saber o seguinte, o senhor anda chamando muita atenção sobre esse box do salário, emprego e tal. O senhor deu uns dados interessantes agora. Eu gostaria de saber se eu posso fazer uma conta simples ou se essa conta que eu estou pensando em fazer não deve ser usada. Entendi que, quando o salário sobe mais do que a produtividade, o salário exerce uma pressão inflacionária. Uhum. Se eu tenho um quadro aí que dá o salário e dá a produtividade. Como o senhor falou que a produtividade média desses anos é 2%. De acordo com a estimativa da OIT. Eu quero fazer uma conta. Por exemplo, 2006, se eu posso atribuir 2% ali de diferença entre os 4 menos 2, a acréscimos da inflação. Eu quero saber se é direto, entendeu? Se eu tenho um salário que cresce a 4 e uma produtividade que cresce a 2, se essa diferença de 2 pontos, se eu posso jogar, falar assim, olha, a inflação... Foi 2 pontos a mais. 2 pontos a mais por causa do salário. Ou como pode ser feita essa conta, se ela for simples. Eu queria saber se eu posso medir esse impacto. Adoraria coisa simples, está vendo que não é? Mas não é simples. Bom, então, eu queria que o senhor falasse assim, o senhor existe uma conta simples, a cada 1 ponto de percentagem a mais o salário de diferença. Queria saber se existe essa conta simples para salário. E no caso do câmbio, que o mercado fala, que o senhor não gosta de falar sobre isso, banda suja e tal, que o Banco Central intervém e tal, porque se o câmbio também descolar demais, tem uma pressão inflacionária. Tá, eu também sei que tem. O que eu não sei é medir essa pressão. Eu queria saber se existe para o câmbio uma conta também simples. A cada tantos reais ou por cento de aumento do câmbio, você tem tanto direto da inflação. Isso existe? Mais ou menos uns 6%, 7% no mais longo prazo. Ou seja, uma depreciação... vou já te dizer, vou explicar o que é isso. Digamos, uma depreciação cambial de 10% teria um impacto de 0,6 pontos de percentagem na inflação. Depreciação para cima, apreciação para baixo. Então, é só dos dois lados. Isso há uma certa
controvérsia sobre isso, Sônia, o impacto, quando o câmbio aprecia, o repasse é menor do que quando... Mas, digamos... Esse horizonte é razoável você pensar... Isso depende também do tamanho da depreciação, de como a economia... Se a economia está muito aquecida e por aí vai. Assim, 12 meses por aí. 10% daria 0,6% de impacto na inflação no intervalo de uns 12 a 15 meses. Não tem uma continha dessa para o salário, não? Tem não. Isso depende de cada setor, porque em alguns setores a mão de obra, alguns setores são muito mais intensivos em mão de obra do que outros, né? Eu vou te dar um exemplo assim, embora isso não mas acho que, por exemplo, não sei como é hoje, né, porque mudou muito, mas acho que a indústria têxtil ela é bastante intensiva em mão de obra, não sei. Ainda é. Né? Ou tudo é máquina. Se apreciar, é para baixo. Se depreciar, é para cima. Então, o impacto de 0,6 na inflação é para cima. Na presença de uma depreciação de 10%. Diretor, eu só queria ver mais uma coisa. Assim, agora, com relação a PIB. Como o senhor fala que o consumo das famílias vai ser mais moderado, que o senhor espera que seja no mesmo montante de crescimento do rendimento, eu fico pensando do crédito, se isso não vai impactar o PIB. Até recentemente, por que o governo vem fazendo tantas bondades? A bondade não é de graça, né? A bondade é porque as famílias estão sustentando o crescimento, a demanda e, portanto, uma parte do crescimento. Se isso não vai mais acontecer, se isso não é ruim para o PIB. Outra coisa que foi bem ruim para o PIB, com base nesse terceiro trimestre, foram os serviços. O que estava carregando o PIB no início do ano? Consumo das famílias, serviços. Se o consumo das famílias não vai crescer tanto e o serviço está ruim, por que o senhor está muito otimista do ano que vem? Porque se a agricultura não corresponde e o serviço também, esse PIB, em vez de ser para cima, vai ser para baixo. Bom, na verdade, eu acho que eu não estou otimista, acho que eu estou realista em termos de atividade, né? Então, nossa projeção é de 3,3% até o terceiro trimestre do ano que vem. Nós acreditamos que isso é um cenário bastante razoável, ou seja, bem realista. Eu não vejo assim tanto otimismo, tá? Sobre o consumo, o que eu disse é que a nossa visão é de que o consumo vai continuar crescendo, o consumo das famílias vai continuar crescendo. Por quê? Porque o crédito vai continuar crescendo, mas no ritmo menor. Tá? Tem também os programas de transferências, tem aumento de emprego, aumento de salário e por aí vai. Tá? Então, nós não acreditamos que vai haver uma queda no consumo. O consumo vai continuar crescendo, mas num ritmo menor do que ele cresceu em 2009, 2010. É isso que nós estamos... Já está acontecendo. Já está acontecendo, na verdade. O crescimento do consumo nos últimos anos, o ano passado e esse ano, foi menor do que o crescimento em 2009, 2010. Ok? Eu queria voltar aqui à questão da inflação, por favor. O senhor listou vários fatores pelo entendimento do Banco Central, devem permitir que a inflação recue nos próximos anos. O Tombini também vem citando. Eu queria entender, assim, por que, apesar dela recuar, ela permanece, segundo as projeções atuais, que, como o senhor gosta de falar, é um número ótimo do momento, né? Por que elas permanecem em 5%? O que vai impedir que ela caia mais? É o quê? É a recuperação da atividade econômica ou o que mais poderia causar? Bom, isso seria um ponto, né? Nós temos também um ponto de partida bem elevado, né? Nós estamos com a inflação que está encerrando o ano em 5,7%, de acordo com a nossa projeção, e nós temos sabidamente uma economia bem indexada, né?
Isso é certamente uma coisa que explica. Eu acho que uma outra coisa que explica, porque a inflação não recua mais rapidamente. Eu falei, quer dizer, eu me referi isso a 2000 a este ano, né, quando eu mencionei a questão do salário mínimo, né, que ano que vem nós temos um salário mínimo crescendo, mas ainda assim está crescendo bastante, né? Vai ser em torno de 8, né? E o mercado de trabalho que ainda está, digamos assim, bem pressionado, a margem de ociosidade é bastante... e eu acho que isso ajuda a gente a entender um pouco o porquê dessa resistência da inflação no Brasil. E, enfim, como o ponto você falou, nós continuamos trabalhando com um cenário de recuperação da atividade, né? De consumo, em termos de consumo, e nós acreditamos que o investimento tem elementos aí que suportam uma reação do investimento, e no curto prazo o investimento é demanda. Depois de um certo prazo, que nós estimamos em média de 15 a 18 meses de maturação, o investimento passa a ser oferta, mas no curto prazo é demanda. Então é indexação ou recuperação da atividade? Os salários ainda crescendo bem altos, né? Eu mostrei aqui que na margem os salários estão crescendo 10,9%. Tá. Desculpa. No relatório passado, o senhor falou também que para esse ano havia um custo muito grande de trazer a inflação para a meta. Exato. Para os próximos anos, essa avaliação também vale? Assim, por causa dessa indexação alta, por causa desses fatores, se o Banco Central, enfim, enfiasse na cabeça que a inflação tinha que ir para 4,5%, dado esse cenário todo complicado de crescimento, ia ser muito custoso? Bom, sempre tem custo. Tá? Em economia não tem nada de graça. Tá? Então, combate à inflação sempre envolve custos. Tá? Isso, partindo desse ponto, o que eu falei naquele momento é que, dado o prazo extremamente exíguo, né, e dadas as próprias defasagens com que as ações de política levam para repercutir nos preços, isso envolveria um custo. Na prática, na verdade, seria até impraticável fazer isso. Nós entendemos que isso é possível. Como eu falei, nós estamos trabalhando com essa visão. Esse é o melhor número que nós temos com a inflação, exatamente 4,8 no final do ano que vem. Levar a taxa de juros em termos de crescimento, por isso? Como eu falei, combate à inflação sempre envolve custo. Ok, obrigada. Tá? Yuri. Diretor, uma questão objetiva. No último relatório, o senhor mencionou, a gente de saber do anúncio da presidente Dilma de reduzir a tarifa de energia elétrica. Uhum. Pedimos um exercício para o senhor sobre o impacto disso na inflação para 2013 e girava algo em torno de 0,5 ponto percentual. Uhum. De lá para cá, a revisão foi de 4,9% para 4,8% para o IPCA 2013, uma redução de 0,1%. Uhum. Toda hora vocês mencionam que não estão levando em conta desonerações setoriais. Vocês levaram em conta? Nós estamos levando em conta. Então, 4,9 para 4,8 já embute essa queda de 20% em média da conta de luz. Na verdade, lá já levava em conta, né? Naquele momento já levávamos em conta. Já levava. Já tá levávamos certo. em conta. Obrigado. Para a energia, aí é outra. O que o Yuri perguntou é o impacto sobre estimado das desonerações na inflação. E aí o que nós estamos apresentando é um recuo de 14,6% no preço da energia elétrica no ano que vem. E não os 20% que o governo garantiu. É o seguinte, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Tá? Aí nós estamos considerando a variação do preço da energia elétrica no ano que vem.
Tá? O que o governo fala é de outra coisa, é o impacto nas tarifas decorrente da desoneração. Então, estamos falando de duas coisas distintas. Exatamente. Eu não entendi a distinção. O meio de setembro continua sendo... A nossa projeção envolve, além das desonerações, as revisões contratuais que iriam acontecer anyway. Tá? E o governo está falando, e quando ele fala em 20%, ele está só, olha, o impacto dessas medidas seriam 20%. Hã? 20% é uma ficção, então. Não, é um impacto estimado, enfim. Se digamos, não houvesse revisão tarifária, iria cair 20%. Então, okay. 14,6% média da queda da energia, no ano que vem. Ano que vem. Desculpa, diretor, você está dizendo 14,6%, né? É a nossa estimação. Porque o governo previu 16,7%. Não, vai confundir as coisas. O Manfica falou que vai chegar nos 20%, mas na prática não é 20%, porque tem as revisões tarifárias. Sim, tá. Diretor, obrigado. Obrigado a vocês, então. Só uma pergunta. Ok, claro. Boa tarde, Matthew Malinowski, Bloomberg News. Só uma pergunta breve. A partir de que mês vamos começar a ver quedas nos preços aos consumidores? Eu pergunto porque até agora, em dezembro, ainda estamos vendo aumentos na inflação anualizada. Deixa eu te falar. Nós trabalhamos em horizontes de tempo mais largos, porque as previsões de alta frequência nós não fazemos, nós fazemos só projeção para 12 meses, nós não fazemos projeção para inflação mensal, nós não trabalhamos com esse tipo de exercício. Tá? Mas o mercado, acredito que em fevereiro o mercado está projetando a inflação bem baixa. Ok? Acredito que para fevereiro o mercado está projetando a inflação bastante baixa, em fevereiro. Obrigado a vocês. Mas é de janeiro, né, diretor? Vai ter aula aqui. Mas é de janeiro. Na OTVA, IPTU, tudo. Hã?